Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor José Augusto na área, trazendo para vocês mais uma videoaula. Videoaula essa que vocês sabem muito bem, né? Para a segunda série e, claro, nossa matéria, o que estamos vendo, Química Orgânica. Certo, pessoal? Bom, na última aula, recapitulando, a gente viu sobre o conteúdo sobre isomeria plana ou constitucional, correto? E na aula de hoje, pessoal, a gente vai ver exercícios sobre o que a gente viu, tá? Ou seja, exercícios sobre a isomeria plana, certo? Bom, galera, seguinte, toda aula de exercícios, né? Vou dar sempre a mesma dica para vocês. Vocês vão pausando os vídeos antes de assistirem a resolução, certo? Para vocês irem treinando também, né? E verificarem depois o gabarito para ver se acertaram ou não, beleza? Bom, galera, então vamos lá. Vamos começar aqui. Deixa eu tirar essa dobrinha aqui. Bom, número 1, né? Número 1 diz assim, galera. O ciclopropano e o propeno são isômeros entre si. Escreva a fórmula estrutural de cada um, as suas fórmulas moleculares e o tipo de isomeria de ambos. Galera, lembra que eu falei para vocês que nomenclatura, né, hidrocarbonetos, funções orgânicas no geral, são a base de tudo, né? Então, percebam que para a gente conseguir resolver esse exercício de isomeria, primeiro a gente tem que saber quem é o ciclopropano e o propeno. Então, percebam, pessoal, a importância da nomenclatura na química orgânica, tá? É muito importante que a gente conheça as funções orgânicas, conheça as nomenclaturas dos compostos orgânicos, tá? Porque eles meio que são a base de outros exercícios, né? Outros conteúdos diferentes, tá? Então, aqui a gente está fazendo um exercício de isomeria, mas a gente tem que saber a nomenclatura de química orgânica, certo? Dos compostos orgânicos. Aqui no caso a gente está comparando dois hidrocarbonetos, tá? Não são funções oxigenadas não, ó. Ciclopropano e propeno, beleza? Vamos lá então. Primeira coisa, vamos desenhar o ciclopropano. Ó, ciclopropano. Pessoal, ciclo indica uma cadeia fechada, correto? Prop indica uma cadeia com 3 carbonos, né? O prefixo prop é o prefixo de 3 carbonos. An significa que o intermédio, né, tá dizendo aí que só tem ligações simples entre carbonos. E o significa que é um hidrocarboneto. Então vamos lá, cadeia fechada, que só faz ligação simples e que tem 3 carbonos, tá? Sendo um hidrocarboneto. Vê se não forma esse triângulozinho aqui. Vê se esse não é o ciclopropano, beleza? Então, aqui a gente já tem o primeiro composto. O outro composto, pessoal, é o propeno. Ó, aqui não tem o ciclo na frente, então a cadeia é aberta, tá? Mais uma vez o prefixo prop, que significa 3 carbonos. Então vamos desenhar aqui, ó. 1, 2, 3 carbonos. Dessa vez o intermédio é N, né? Isso significa o intermédio de uma ligação dupla entre carbonos. Então tanto faz aqui como só tem 3 carbonos, tanto faz a gente botar a ligação dupla na esquerda ou na direita. O composto vai continuar sendo o mesmo, beleza? Então vou botar aqui na esquerda, ó. Ela vai começar aqui no primeiro carbono, né? Então aqui a gente tem o propeno e o ciclopropano. Ele pergunta o tipo de isomeria entre esses camaradas aí. Galera, antes da gente verificar o tipo de isomeria, a gente tem que saber se eles realmente são isômeros. E como que a gente faz para descobrir se os compostos são ou não isômeros? Bom, a gente viu na aula passada que compostos que são isômeros entre si, eles obrigatoriamente têm que ter o quê, pessoal?
a mesma fórmula molecular, não é verdade? Então, o que a gente vai ter que fazer antes da gente conferir o tipo de isomeria? Vamos ver se esses dois compostos têm realmente a mesma fórmula molecular. Se for o caso, show de bola, eles são isômeros. Mas se não for, eles não são isômeros entre si, tá? Então, vamos verificar. Este primeiro composto, ele tem quantos carbonos? 3. Então, C3, né? Esse composto tem quantos carbonos? Não é 3 também? Tá, então vamos botar aqui do lado. C3. Quantos hidrogênios ele tem? Esse cara aqui da esquerda. Cada carbono não está fazendo duas ligações aqui nesse ciclo, né? Então, se cada carbono está fazendo duas ligações, todos vão estar faltando, né, 2 hidrogênios para completar aí as 4 ligações. Então, no total, temos aí 6 hidrogênios. Tá? Então, a fórmula molecular do ciclopropano, C3H6, beleza? E do propeno, quantos hidrogênios ele vai ter? Ó, nesse hidrogênio aqui da ponta esquerda, nesse carbono da ponta esquerda, esse carbono já está fazendo duas ligações, não é verdade? Ele está fazendo uma ligação dupla com esse carbono aqui do meio. Portanto, se ele já tem duas ligações, ele vai estar com 2 hidrogênios nele, perfeito? Esse carbono aqui do meio, ele está fazendo 3 ligações, conta comigo. Uma dupla na esquerda e uma simples na direita. São 3, não são? Então, está faltando um hidrogênio para completar 4. E esse carbono da ponta, ele só faz uma ligação com o carbono do meio. Então, faltam 3 hidrogênios aqui, né? Na verdade, não faltam, né? Ele só não mostra os hidrogênios. Eles estão implícitos. Mas, no caso, a gente sabe, então, que tem 3 hidrogênios aqui para completar as 4 ligações dele. Galera, contando comigo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. Fica C3H6, a fórmula do propeno também. Então, ó, comparamos a fórmula molecular, vimos que ela está batendo, ó, tá igual, certo? Então, de fato, esses compostos são isômeros entre si. Agora que a gente já confirmou, tá? A gente tem que dizer o tipo de isomeria. Galera, quais são os tipos de isomeria que a gente viu na aula passada? Vimos isomeria de posição, vimos isomeria de compensação, tá? Ou metameria, vimos isomeria de cadeia, vimos isomeria de função, tautomeria também. Não sei se eu estou esquecendo algum. Bom, se eu estiver esquecendo, depois a gente lembra. Mas eu acredito que são esses 5 aí, né? Vamos lá, então. Posição. Pessoal, tá mudando a posição de alguma coisa aqui? Beleza? Vocês conseguem enxergar que não está mudando a posição de nada? Né? Não tem o que mudar de posição. Essa ligação dupla ela só aparece no propeno, ela não aparece no ciclopropano. Então, não tem como a gente ver se mudou posição ou não. Aqui não existe esse tipo de... A gente não pode ter esse tipo de conclusão aqui, né? Isomeria de função. Mudou a função aqui, pessoal. Ó, aqui eu tenho um hidrocarboneto, aqui eu também tenho um hidrocarboneto. A função orgânica aqui é a mesma, né? Não muda, perfeito? Vamos lá. O que mais? Função não é, posição não é. Metameria. Pessoal, metameria ou compensação. Quando muda a posição de um heteroátomo dentro da cadeia. Né? Lembra do exemplo que a gente viu na aula passada do éter, né? Quando o éter ele anda na cadeia, aí vai mudando a posiçãozinha dele, do oxigênio. Isso é compensação, tá? Mas, enfim, daqui a pouco a gente vai ver isso de novo. Não tem heteroátomo aqui, também não pode ser. Tautomeria são isomerias de função que ocorrem, né, com... quer dizer, a tautomeria é um tipo de isomeria de função, só que é para casos bem específicos, né? Só ocorre entre cetona e enol e aldeído e enol, tá? Então, a gente não está vendo nada disso aqui. Pessoal, é muito simples. Olha só, aqui eu tenho uma cadeia fechada, aqui eu tenho uma cadeia aberta. A cadeia não mudou, pessoal? Então, só pode ser o quê? Isomeria de cadeia, não é verdade? Então, aqui a gente tem a isomeria de cadeia. Então, a resposta aí, pessoal, deixa eu colocar aqui, ó.
isomeria de cadeia. Beleza? A cadeia está mudando. Antes era aberta e depois ficou fechada. Quer dizer, a de uma é aberta, a do outro é fechada, né? E vice-versa. Tranquilo, pessoal? Olha, número 2, hein? A número 2 ele dá mó textão pra gente. Deixa eu centralizar esse texto aqui. Beleza, vamos lá. Na tentativa de conter o tráfico de drogas, a Polícia Federal passou a controlar a aquisição de solventes com elevado grau de pureza, como o éter etoxietano, tá? E a acetona propanona. Hoje, mesmo as universidades só adquirem esses produtos com a devida autorização daquele órgão. A alternativa que apresenta respectivamente isômeros funcionais dessas substâncias é... Então aqui ele especifica, ó, isômeros funcionais, ele quer saber quais os isômeros de função dessas duas substâncias que ele deu no texto. Quais substâncias que ele deu pra gente? Ele deu o etoxietano, tá? Que é um éter, etoxietano, e ele deu também a propanona, não é verdade? Então, pessoal, deixa eu rapidamente pegar o resumão, só para a gente poder relembrar aqui, ó. Éter, ele vem com oxigênio entre carbonos no meio da cadeia, tá? Nomenclatura, sufixo oxi. Quem vai receber o sufixo oxi? O lado menor, beleza? Como aqui é etoxietano, percebam que os dois prefixos são iguais, ó, et e et. Os dois são et, então os dois têm dois carbonos, né? Então, o etoxietano seria esse cara aqui, ó. 2 carbonos, oxigênio, né? 2 carbonos, oxigênio. 2 carbonos. Então, o lado menor, como aqui tanto faz, né? Porque ambos são iguais, vai receber o sufixo oxi, então etoxi, 2 carbonos depois, etano, tá? O lado maior, ele recebe o nome como se fosse um hidrocarboneto normal, certo? 2 carbonos, etano. Beleza, pessoal? Esse é o éter que ele está falando no texto. E qual é a acetona que ele está falando no texto? É a propanona. Vamos lá para a acetona agora. Ó. Olha quem é a acetona aqui. Cetona é C dupla O, né, entre carbonos. Então, a gente tem que ter uma dupla O entre carbonos. Beleza? A acetona, lembrando, né, não pode vir na ponta, porque vira um aldeído. Já cansamos de ver isso. E o sufixo da acetona é o ona. Então, vamos desenhar a propanona. Prop são 3 carbonos na cadeia principal, né? Por que ele não indica a posição da acetona? Por que ele não fala prop 1 ona ou prop 2 ona, né? Carbono 1, carbono 2. Simples, porque nesse caso, a acetona não poderia vir no carbono 1, que aí viraria um aldeído. A única posição que a acetona poderia vir seria no meio, certo? No caso, a acetona não, perdão. A única posição que a C dupla O poderia vir seria no meio, tá? Na ponta, ela vira um aldeído. Tranquilo, pessoal? Então, aqui a gente tem a propanona. Beleza? Aqui a gente tem a propanona. Então, ele quer saber aqui, pessoal, qual dessas opções vai se encaixar, né, com os isômeros de cada um desses compostos. Então, eu vou chamar de composto 1 e composto 2. Tá? Bom, então quem vai ser o isômero do composto 1? Quais opções ele dá pra gente? Ó, na ordem do texto, tá? Composto que vem primeiro eu botei como composto 1. Então, na ordem, qual desses caras aqui seria isômero desse composto número 1 aqui? O butanal, o butanol, é um desses dois, né? Porque em todas as opções, né, ele só tem esses dois aí, esses dois compostos. Então, ou vai ser o butanal ou o butanol. Aí vem o lance, né, do desenho que a gente vai fazer. Qual é o butanal e qual é o butanol? Vamos lá, vamos fazer aqui então. Ó, vamos escrever aqui. Butanal. Quem é o butanal, pessoal? Butanal, prefixo de 4 carbonos, certo?
Então a gente vai ter 4 carbonos. Deixa eu desenhar com outra cor para ficar melhor para a gente enxergar, né? Vamos fazer aqui, ó, 4 carbonos, ó, but, an só tem ligação simples e al é o aldeído. Olha ele aqui, ó, aldeído, dupla O, H, na ponta, tá vendo? Sufixo al. Então o aldeído ele sempre vem na ponta, pessoal. Dupla O, H. Tranquilidade? Esse é o butanal. O aldeído não tem a possibilidade de vir no meio, tá? Quando a dupla O está no meio, a gente vai ter uma cetona. E quando eu digo no meio, eu estou falando entre carbonos, tá? O aldeído é uma função de extremidade. Então, ele sempre vai vir na ponta. Tranquilo? Esse é o butanal. Vamos fazer agora o butan 1-ol. Butan 1-ol. Ó, butan, mais uma vez, são 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. O an é o intermédio para ligações simples, né? Então, tá certinho do jeito que está aqui. 1-ol significa que tem no carbono 1 a função que termina em ol. Quer dizer, no caso, temos 3 tipos de função que terminam em ol. No caso, a gente tem o álcool, o enol e o fenol, certo? Porém, a gente sabe que o fenol é um nome especial quando tem o benzeno e a hidroxila ligada diretamente a ele. O enol, esse en já dá a dica que vai ter uma ligação dupla, né? E lembrando que a hidroxila tem que estar diretamente ligada ao carbono que faz a ligação dupla, no caso do enol. O álcool, a hidroxila está ligada a carbono saturado, que é o caso aqui, ó. Os carbonos aqui não são saturados, ou seja, não estão fazendo ligações simples. Então aqui a gente vai ter no carbono número 1 a hidroxila e aqui a gente tem um álcool, verdade? Então, beleza, pessoal? Aqui é o seguinte, então. Vamos ver agora desses dois aqui, qual que se encaixa como isômero desse etoxetano aí. Para isso, a gente tem que ver qual que tem a mesma fórmula molecular que o etoxetano. Qual é a fórmula molecular do etoxetano? Vamos ver aqui, ó. C4, né? 1, 2, 3, 4 carbonos. Hidrogênios, pessoal. Agora o hidrogênio a gente vai fazer de cabeça, tá? Para não poluir muito a molécula. Ó, hidrogênio. 3 aqui nesse carbono. 2 aqui nesse carbono. 2 aqui nesse carbono. E 3 aqui nesse carbono, né? Esse lado é o espelho desse. Então, 3 mais 2, 5. Mais 2, 7, mais 3, 10. C4, H10 e tem um oxigênio aqui no meio. Ó. Então, a gente tem que buscar desses dois aqui qual que tem a mesma fórmula molecular. Vamos lá. Esse carbono tem 4. Esse carbono não, esse composto tem 4 carbonos. Quantos hidrogênios ele tem? Ó, 3 aqui, 2 aqui, 5. 2 aqui, 7. Mais 1 aqui. 8. Ó, C4H8, pessoal. O hidrogênio aqui é 8, o hidrogênio aqui é 10, tá? E aqui tem um oxigênio também. Já deu para ver de cara que esse butanal aqui não tem a mesma fórmula molecular que o etoxetano, beleza? Então não pode ser o butanal o verdadeiro isômero do etoxetano. Vamos conferir o butan 1-ol. 4 carbonos, ó, C4, hidrogênio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ó, o H aqui da hidroxila, 10. Mais o oxigênio, C4H10O. Beleza, pessoal? Essa contagem de hidrogênios eu sugiro que vocês façam também, para vocês treinarem. Eu acredito que vocês já estão muito sagazes nisso aqui, de tanto que a gente já fez, né? Então, ó, a fórmula molecular aqui está exatamente a mesma. Descobrimos, então, qual vai ser o isômero do etoxietano. É o butan 1-ol. Beleza? Então, só pode ser a letra B ou a letra D. Agora, a gente tem que conferir quem vai ser o isômero da propanona. Show de bola? Para a propanona, a gente vai ter mais 2 compostos. Vou fazer de outra cor, tá, pessoal? Só para a gente também poder diferenciar. Deixa eu pegar aqui, então, uma outra cor. Vamos lá. Para a propanona, a gente vai ter
ou o propanal ou o propan-1-ol, né? Ó, propanal ou propan-1-ol. São essas duas opções que ele está dando. Então, vamos desenhar aqui embaixo o propanal. Prop, 3 carbonos. An, só ligação simples. E o al, a gente acabou de ver aqui, ó, é um aldeído. O aldeído sempre vai vir na ponta. Tranquilo? Esse é o propanal. Beleza? E agora a gente tem que achar o propan-1-ol. Vamos desenhar aqui em cima, então, ó. Acabei fazendo tudo de uma cor, né, pessoal? Esqueci de diferenciar. Não tem problema, não. Propan-1-ol. 3 carbonos de novo, né? An significa que só tem ligação simples. E no primeiro carbono vai ter uma hidroxila. Ó, tá terminando em ol. É exatamente aqui, mesma coisa desse exemplo aqui que a gente viu do butan-1-ol, tá? Tranquilo, pessoal? Então aqui a gente tem o propan-1-ol e aqui a gente tem o propanal. Desses dois, qual se encaixa na isomeria, né? Qual é isômero desse cara aqui, da cetona, da acetona, né, no caso? Qual é a fórmula molecular da acetona, pessoal? É isso que a gente vai ver agora. Fórmula molecular da acetona. 3 carbonos, né? C3. Hidrogênios. 3 aqui nessa ponta. No meio não tem nenhum. O meio já está fazendo 4 ligações. Mais 3 nessa ponta. Então, 6. C3H6. Ó, tem um oxigênio ali embaixo. Ali em cima, perdão. C3H6O. Qual desses caras tem a mesma fórmula que o C3H6O? Vamos descobrir agora. O propan-1-ol. Qual é a fórmula dele? Ó? C3, né? Tem 3 carbonos. Esse carbono aqui tem 2 hidrogênios, né? Ele está fazendo 2 ligações, faltam 2 hidrogênios. 2 mais esse carbono aqui também tem 2. E esse carbono aqui tem 3. Então, 3, 4, 5, 6, 7, mais um aqui, ó, 8. C3H8 e um oxigênio. Ó, C3H8O. Galera, conseguem ver que já deu diferença? Ó? C3H6O, C3H8O. De cara, então, esses caras aqui não são isômeros, só pode ser o propanal. E a gente vai descobrir agora se é verdade ou não, né? Comparando a fórmula molecular do propanal com a da acetona. Então, aqui a gente vai ter 3 carbonos no propanal, C3. Hidrogênios, tem 3 aqui nessa ponta e 2 aqui, ó, 3, 4, 5, né? Mais um hidrogênio aqui, que está do próprio aldeído, 6, C3H6O. Exatamente a mesma fórmula da acetona, né? Então, a gente descobriu que a resposta certa vai ser C4H10O, C4H10O, então butan-1-ol e o propanal. Butan-1-ol e o propanal só pode ser, então, a letra B. Deixa eu marcar com outra cor que ficou meio clarinho. Vamos lá. Pronto. Letra B. Beleza, pessoal? Certinho? Então, gabarito da número 2, letra B. Número 3, galera. Número 3. Número 3 é boa, uma boa questão. Ela é meio completa, né? Relacione as duas colunas abaixo, indicando o tipo de isomeria plana que ocorre entre os pares de compostos orgânicos mencionados na segunda coluna. Então, aqui a gente tem, na primeira coluna, o tipo de isomeria e na segunda coluna, os pares de isômeros, tá? E ele quer saber, então, ele quer que a gente correlacione, né, os pares de isômeros com os tipos de isomeria descritos aqui na primeira coluna. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu pegar aqui, calma. Vamos lá. Letra A. Dimetilamina e etilamina. Vamos tentar economizar espaço, pessoal, que essa folha já está terminando, né? Mas vamos lá. Letra A, vou botar aqui no canto. Dimetilamina e etilamina, tá? Ó,
Dimetilamina. Como é que faz a dimetilamina? Vamos lembrar? A amina, pessoal, ela é derivada da amônia, que é o NH3, quando os hidrogênios são o quê? Substituídos, não é verdade? Então aqui, ó, NH3 é a amônia, né? Dimetil são os radicais que entraram no lugar dos hidrogênios. Esse di é um prefixo de repetição. O que está se repetindo? Não é o radical metil? Tá? E quantas vezes ele se repete? Não são 2 vezes? Por isso o prefixo di. Então, ó, dimetil tem 2 metilas, né? Então, um hidrogênio foi substituído por um metil, o outro hidrogênio foi substituído por metil também. Mas ainda sobrou um hidrogênio aqui, tá? Houveram 2 substituições, beleza? Mas a amônia, ela é o NH3, ela tem, deixa eu botar aqui, ó, só para vocês não esquecerem, a amônia é o NH3. Como houveram 2 substituições, né, por radicais metil, sobrou ainda um H. Então ficou N, o H aqui, né, poderia até botar mais distantezinho, mas eu estou querendo economizar espaço, tá? E os metil, os radicais do tipo metil aqui. Etilamina. Pô, show de bola. Etilamina é uma substituição só. É um radical que ele está falando, é o etil. O etil não é um radical com 2 carbonos? Beleza, então se houve uma substituição, sobraram 2 hidrogênios, tá? Então, ó, dietilamina, etilamina, certo? Então, desenhamos aqui esses 2 caras. Tranquilidade? Muito bem, pessoal. Vamos desenhar agora a letra B. Depois a gente compara aí cada um, tá? Depois a gente compara cada um. Vamos para a letra B. Vamos tentar alternar um pouquinho as cores. Ó, etoxietano. Pessoal, coincidentemente a gente desenhou o etoxietano aqui, ó. Lembra dele? É o éter, né? O oxigênio no meio, 2 carbonos, 2 carbonos. Então, vamos repeti-lo aqui. Etoxietano. Ele está comparando etoxietano com metoxipropano. Metoxi, ó, lembra que eu falei para vocês que o oxi vai entrar no lado com menos carbonos? O éter, ele tem 2 lados, né? O lado com menos carbonos, menor número de carbonos, vai receber o sufixo oxi. Quantos carbonos tem aqui? A gente vê pelo prefixo. Met não é o prefixo para um carbono? Então, um carbono. Pronto, ó, metoxi. Qual é o outro prefixo? Propano. Então, do outro lado, vamos ter 3 carbonos. 1, 2, 3. Esse é o metoxipropano. Beleza, pessoal? Vamos agora à letra C. Quem que ele compara na letra C? Na letra C, ele compara o prop 1N 2-ol. Então, vamos com calma. Ó. Prop, 3 carbonos. 1N. Primeiro carbono tem ligação dupla. 2-ol. Então, segundo carbono tem hidroxila. Beleza? E ele está comparando com propanona. Propanona, coincidentemente, a gente viu aqui, ó. Essa é a propanona, lembra dela? A acetona, né? Ó, propanona. Então, aqui a gente vai ter C-O, né? E 3 carbonos. Essa é a propanona. Show de bola, pessoal? Próximo. O que ele dá pra gente aqui na letra D? Na letra D a gente tem, vamos lá, deixa eu botar aqui embaixo. Letra D. Metanoato de metila. Pô, metanoato de metila. Essa função a gente ainda não viu hoje, né? Mas a gente já viu. Atodeíla. Foi uma das últimas funções oxigenadas que a gente viu, se não foi a última, né? Atodeíla, para quem não lembra, deixa eu pegar o resumão. Temos um éster, pessoal. Ó, atodeíla. Quem vai ser o ato? O sufixo ato vem do lado da C-O. O sufixo ila vai vir do lado que está fazendo ligação simples com o oxigênio, tá? Que o oxigênio ligado aqui a C-O.
beleza? Ligado diretamente ao carbono da dupla. Bom, então aqui o éster também vai ter dois lados, a nomenclatura, né? Vamos lá. Metanoato, ou seja, vocês conseguem ver que o ato ele está no lado que só tem um carbono, ó, por causa do prefixo met, né? Met é o prefixo de um carbono. Metanoato seria isso aqui, pessoal. C dupla O, ó. Esse é o metanoato. Lembrando, aqui eu não posso continuar a cadeia carbônica, senão eu vou passar de um carbono. Então vai ficar et, né, prop, vai depender aí de quantos carbonos vão ter. Como só tem um carbono e o carbono faz 4 ligações, ó, aqui está fazendo 3, não é verdade? Dupla O com uma simples. Ele faz 4, então tem um hidrogênio aqui. Ah, professor, mas tu falou que o C dupla OH é um aldeído. Meu caro, minha cara, é verdade, ó, vocês estão certos. O C dupla OH é um aldeído, mas o C dupla O é um éster. Então aqui a gente tem os dois ao mesmo tempo, ó, C dupla O e C dupla OH. São os dois ao mesmo tempo? Não, não é, pessoal. Aqui a gente realmente vai ter um éster, tá? As funções oxigenadas, sempre que vocês tiverem dúvida, sempre vai ter preferência aquela que tiver mais oxigênios, a que for mais oxigenada. Como o éster tem 2 oxigênios e o aldeído tem 1, aqui a preferência é do éster. Tranquilo, pessoal? Então aqui a gente tem um éster e não um aldeído. Beleza? Muito bem. Ó, metanoato de metila. Metila também, ó, tem o prefixo met. Então é um carbono só que vai estar do lado desse oxigênio. Lembrando que quem recebe o sufixo ila vai ser o radical que vai entrar nesse oxigênio aqui, tá? Que não é o oxigênio da dupla. Tranquilo, pessoal? Metanoato de metila. É esse cara aí. E qual é o outro? Ácido etanóico. Ácido etanóico. Pessoal, ácido etanóico, óico, a gente já viu isso, não já? Ó, ácido carboxílico. Dupla O, OH. Beleza? O ácido carboxílico, dupla O, OH, como é o ácido etanóico, são 2 carbonos, né? Então, vamos desenhar aqui, ó, primeiro o ácido carboxílico, que é o dupla O, OH. Aqui tem um carbono, a gente só vai acrescentar mais um. Ó, agora a gente tem o ácido etanóico, né? São 2 carbonos. Beleza? E por último, ele coloca aí na letra E o but 1-eno, tá? E o but 2-eno. Então vamos lá, but não é o prefixo de 4 carbonos? 1, 2, 3, 4. 1-eno. Então, no carbono número 1, inicia-se uma ligação dupla, né? Não é o intermédio N. E o outro caso é o but 2-eno. Então, mesma coisa, são 4 carbonos, o prefixo continua but. 2, porque no carbono 2 inicia-se o quê? N. 2-eno, né? Então, no carbono 2 inicia-se uma ligação dupla também. Beleza, galera? Então, aqui a gente tem todos os pares que ele deu pra gente, tá? E agora a gente vai comparar esses pares. Beleza, pessoal? Vou dar algumas dicas para vocês, tá? Vou dar algumas dicas para vocês. Vamos começar pelas mais fáceis, pessoal. Como assim mais fáceis? Tem isomeria que a gente não precisa nem desenhar para saber o que está acontecendo ali. Basta a gente olhar para o nome, tá? A gente é malandro, né? Vocês são alunos do mágico. Olha só. Galera, isomeria de função não muda a função, certo? Na isomeria de função, eu vou ter que buscar, então, 2 funções diferentes uma da outra, certo? Detalhe, lembrem-se, pessoal, não confundam isomeria de função com tautomeria. A tautomeria ocorre em casos particulares, casos de equilíbrio dinâmico, tá? Que ocorre apenas entre cetona e enol, aldeído e enol. Fora esses casos,
será uma isomeria de função. Beleza? Então, nesses nomes aqui, vamos buscar duas funções diferentes. Ó, amina, amina. A função na letra A é a mesma, então não pode ser de cara isomeria de função. Letra B, etoxietano, metoxipropano. A função aqui também é a mesma, ó. Ambas são éter, né? Prop-1-N-2-ol, propanona. Aqui, ó, a função é diferente. Se a função é diferente, ou vai ser isomeria de função, ou vai ser tautomeria. Lembrando que a tautomeria ocorre entre enol e cetona e aldeído e enol. Beleza? Isso aqui, ona, não termina, não é a terminação de cetonas. Então, aqui a gente tem uma cetona. Ol. O ol, pessoal, essa hidroxila, vamos olhar aqui para a letra C. A hidroxila não está ligada diretamente num carbono que faz ligação dupla? Pessoal, deixa eu pegar o resumão aqui de novo. Olha para o álcool. O álcool é quando a hidroxila está ligada a um carbono saturado. Tá? Quando a hidroxila está ligada a um carbono que faz ligação dupla, eu vou ter um enol. Olha aqui, ó. Enol, galera. Então, aqui a gente tem um enol e uma cetona. É um caso particular de tautomeria. Número 5. Tranquilidade? Então, aqui a gente vai ter... Eu vou botar parênteses, tá, pessoal? Para a gente não ficar poluindo muito a folha também. Vou botar 5 parênteses, em vez de ficar cruzando linha. Show de bola? Que é a tautomeria. Agora vamos buscar mais duas funções diferentes, ó. Metanoato de metila, que é o éster, ácido etanóico. Ácido etanóico é o ácido carboxílico. A função não está mudando? Éster e ácido carboxílico. Então, aqui na letra D, eu só posso ter isomeria de função. Dessa vez, eu não tenho aqueles casos particulares de tautomeria, certo? Quem quiser conferir, ó, letra D, aqui eu tenho um éster e aqui a gente tem um ácido carboxílico. Beleza, galera? Então, aqui a gente tem isomeria de função. Vamos às outras, ó. Outro macete. Pelo nome dá para a gente identificar também mudanças na posição. Seja de uma carbonila, seja de uma ligação dupla, uma ramificação, né? Então, na letra E, vocês conseguem identificar a mudança na posição de uma ligação dupla. Ó, aqui eu tenho no início a ligação dupla no carbono número 1 e aqui eu tenho a ligação dupla no carbono número 2. Não mudou a posição dela? Então, a isomeria aqui só pode ser o quê? De posição, né, pessoal? Então, aqui a número 2 está relacionada com a letra E. Quem quiser conferir, é só olhar para a letra E. Aqui está no carbono número 1, né? E aqui ela está no carbono número 2. A ligação dupla começa no 2, certo? Então, mudou a posição. Beleza? Agora, letra B e letra A, vamos lá. Olha para a letra B. Aqui eu tenho um oxigênio no meio, né? No etoxietano, está bem no meio. E vê aqui do lado. Vê se ele não deu uma andadinha para a esquerda. Ó. Ele não andou uma casinha para a esquerda? O número de carbonos mantém o mesmo. Ó. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Continua 4 carbonos. Só que aqui o oxigênio não está mais no meio, né? Ele deu uma andadinha para a esquerda. Então, ele mudou a posição dele dentro da cadeia. Lembra que quando isso acontece, quando o heteroátomo muda a posição dentro da cadeia, lembra que o nome da isomeria aqui é metameria ou isomeria de compensação, tá? Então, aqui a gente tem a metameria ou compensação na número 4. Beleza, pessoal? E por último, né, isomeria de cadeia, que sobrou a número 3, só pode ser a letra A, né? Só pode estar relacionada com a letra A. Vê se não é verdade, pessoal. Ó, isomeria de cadeia. Aqui na cadeia do lado esquerdo, na nossa amina, né? É uma amina secundária, né? Houveram 2 substituições. E a do lado é uma amina primária, só houve uma substituição, né? Aqui a cadeia ela está mudando, beleza? Então aqui a amina secundária, a amina primária.
Beleza? Mudou a cadeia aqui não é igual. Tranquilidade, pessoal? Bom, pessoal, então nossa aulinha vai ficando por aqui. Eu me estendi um pouquinho nesse exercício número 3, né? Porque ele engloba basicamente toda essa parte aí de isomeria plana, né? A gente ainda deu uma boa desenhada aqui para relembrar aí as funções e tudo mais, tá? E a nossa aulinha vai ficando por aqui com esses 3 exercícios. Beleza, galera? Agradeço a todos mais uma vez pela atenção. É muito importante isso que vocês fazem, tá? É basicamente isso. Desejo a todos aí muita saúde, né, nessa caminhada que não está nada fácil. Espero que vocês estejam bem, que a família de vocês também esteja bem, tá bom? Grande abraço, pessoal. Até a nossa próxima videoaula. Valeu? E é isso. Tchau, tchau. Grande abraço.